Segunda aula sobre ação popular. No encontro de hoje eu comento sobre o procedimento desse remédio constitucional que é a ação popular. Fica nessa videoaula para conhecer um pouco mais. Você já sabe, mas não custa lembrar, quais são as bases dessa ação, quais são as bases da ação popular. Bom, rememoremos. A ação popular é um instrumento previsto no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. E também está disciplinada em lei própria, na Lei 4717 de 1965. Foi o primeiro instrumento efetivo para a defesa de direitos difusos aqui no nosso país, aqui no Brasil, sendo uma ação tipicamente coletiva, uma ação coletiva por natureza. A ação popular serve aos direitos difusos, para que o cidadão possa anular ou pedir a declaração de nulidade de atos lesivos, seja ao patrimônio público, seja ao meio ambiente, seja a uma ideia de moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural, atos lesivos nestas matérias. Grande parte da doutrina, você já sabe, grande parte da jurisprudência corrobora, consolida uma ideia do cabimento em caso de má prestação de serviço público. Ou seja, na má prestação de serviço público, cabe ação popular. Tudo isso eu falo de forma tanto preventiva quanto repressiva, cabendo inclusive tutela provisória de urgência em ação popular, e eu vou comentar na aula de hoje sobre isso com mais atenção. A ação é proposta por indivíduo, é válido você ver a súmula 365 do STF, tá? Atenção. E podem figurar como os réus na ação popular as pessoas físicas ou jurídicas. São réus pessoas físicas ou jurídicas, sejam elas públicas ou privadas, desde que elas sejam responsáveis pelo ato causador da lesão ou da ameaça a todos aqueles direitos e interesses. Bom, na aula de hoje vamos comentar sobre o procedimento da ação popular. O procedimento em si, o passo a passo em si, o rito em si. Vou falar sobre petição inicial, sobre citação, contestação, falo sobre sentença, recursos, execução e coisa julgada. Em primeiro lugar, por óbvio, pelo começo, petição inicial da ação popular. A petição inicial deve observar todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não contendo os vícios do artigo 330 do Código de Processo Civil. Se a inicial contiver algum vício que não possa ser sanado, um vício insanável, a petição vai ser indeferida. Se ela for indeferida, vai ser prolatada uma sentença sem resolução de mérito para extinguir o processo. Mas se a petição contiver, se a petição existir com algum vício sanável, que possa ser consertado, deve ser determinada a emenda da inicial. Deve ser emendada a inicial. Cumprida a petição inicial, todos os requisitos para a propositura, é natural, é óbvio, que o procedimento da causa vai ser aceito e vai começar a transcorrer o processo
em si. Bom, pode o juiz deferir de forma liminar, ou seja, no começo, ou no curso do processo, durante o processo, medida de tutela de urgência. Medida de tutela de urgência, tá? Nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º da Lei da Ação Popular. Peço a gentileza para que você leia junto comigo. Vamos lá, artigo 5º. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessem, vamos lá, que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município. Já te falei de competência, ok? Mas vamos lá, parágrafo 4º. Na defesa do patrimônio público, caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Do ato lesivo impugnado. Eu acho interessante que nós leiamos novamente para fixar. Acho válido fixar. Ok? Artigo 5º caput. Conforme a origem do ato impugnado, é competente para conhecer da ação, é competente para processá-la e julgá-la o juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, o for para as causas que interessem, vamos lá, que interessem à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município. E parágrafo 4º, tema que nós estamos falando, na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Bom, segundo a norma por detrás desse dispositivo, na defesa do patrimônio público, cerne da ação popular, cabe a suspensão liminar do ato lesivo impugnado. Mas atenção, devem estar presentes os requisitos básicos de tutela provisória de urgência, né? Tem que estar previstos os requisitos básicos. Quais sejam? De forma bem ampla, tá? De forma bem ampla. O fumus boniuris e o periculo in mora, fumaça do bom direito e o perigo da demora. Toda a lógica do artigo 300 e seguintes do CPC, então, devem ser levados em consideração. Artigo 300 e seguintes, os artigos da tutela provisória de urgência, de forma geral, para a tutela civil. Mas como deve ser a citação dos réus? Existem particularidades? Existem peculiaridades? A citação dos réus será feita de acordo com as regras do CPC, tá? Artigos 238 a 258. Ou seja, citação pelo correio, citação por oficial de justiça, citação por oficial de justiça com hora certa e, por fim, citação por edital, citação editalícia. É bem verdade que a citação por edital pode ser empregada na ação popular, ok? Ou seja, é possível a citação por edital. Mas, atenção, na inteligência do CPC, ok? Desde que ocorra uma das hipóteses do artigo 256, essa ordem de citações. Sendo assim, padece, na opinião de alguns, de inconstitucionalidade o artigo 7º, inciso 2º da lei, quando deixa o autor a escolha da citação por edital como questão preliminar. Bom, parte da doutrina acredita ser uma clara violação a dois princípios constitucionais, né? Princípio constitucional do contraditório e princípio constitucional da ampla defesa. Mas será que se trata de uma posição inequívoca que tem que seguir a ordem? Não.
A doutrina diverge, tá? A doutrina diverge, então acho justo que vocês leiam comigo o artigo 7º, inciso 2º da Lei 4717. Vamos lá, artigo 7º. A ação obedecerá ao procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. Entendam como comum, ok? Observadas as seguintes normas modificativas. As seguintes normas modificativas. 2. Quando o autor o preferir, a citação dos beneficiários far-se-á por edital, com o prazo de 30 dias, afixado na sede do juízo e publicado por 3 vezes no Jornal Oficial do Distrito Federal ou da capital do estado ou território em que seja ajuizada a ação. A publicação será gratuita e deverá iniciar-se no máximo 3 dias após a entrega na repartição competente, sob protocolo de uma via autenticada do mandado. Bom, em uma pesquisa que, óbvio, carece de maior profundidade, carece de mais tempo, eu percebi que existem julgados nos 2 sentidos. Então seria válido um debate muito maior sobre isso, até em nível de mestrado e doutorado. Continuo no tema. Se os réus, beneficiários ou não, forem certos ou estiverem em local certo, faz sentido que sejam citados pessoalmente. Seja pelo correio, seja por oficial de justiça. Agora, se os réus, beneficiários ou não, forem incertos ou desconhecidos, ou estiverem em local ignorado, em local incerto ou em local inacessível, a citação pode ser ficta, pode ser presumida, e aí sim far-se-á por edital plenamente de forma preliminar. Se a citação for feita por edital e o réu for revel, o juiz vai nomear curador especial. Inteligência do artigo 72 do CPC. Diferente do procedimento comum, o prazo para a resposta dos réus, é de 20 dias, ok? É de 20 dias, prorrogáveis por mais 20 dias. No caso, se for difícil a obtenção de prova documental. Inteligência do artigo 7º, inciso 4. Bom, não se aplicam, no caso, os artigos 180, 183 e 229 do CPC, pois, no caso, existe prazo especial para contestar previsto na Lei da Ação Popular. Tendo essa regra especial, não incide a regra geral. Ok? Bom, a defesa é feita por meio de contestação. Tá? Em regra, não cabe reconvenção, cabe só contestação. Ok? Bom, vou passar a falar agora sobre a questão das provas, dinâmica das provas. Tá? Quanto às provas, básico, todos os meios legais e moralmente legítimos são admissíveis enquanto provas da ação popular. Okay? Inteligência plena aí do artigo 369 do Código de Processo Civil. Algumas considerações sobre as sentenças, ok? Algumas questões sobre as sentenças. A sentença será em partes sempre condenatória. Ou seja, haverá condenação, ainda que sem pedido expresso para tal. Ok? Isso está no artigo 11 da lei. Se pode entender o pedido condenatório praticamente como implícito. Tá? Como implícito. Se o juiz dispuser de elementos para fixar o valor da condenação, inclusive, para fixar esse valor perfeitamente,
a sentença pode ser líquida, nenhum problema. Mas caso contrário, se ele não tiver esses valores, ela pode ser ilíquida, ok? Dependendo então de uma liquidação posterior para poder adquirir força executiva. Atenção ao artigo 14 da Lei da Ação Popular. Certo? Bom, as sentenças que derem pela procedência, as sentenças que forem procedentes, comportam uma interposição de apelação, ok? Plenitude no binômio sentença-apelação. As decisões interlocutórias comportam agravo de instrumento, comportam sim agravo de instrumento, sendo também cabíveis todos os demais recursos previstos na dinâmica recursal do CPC. Todos são cabíveis, ok? Agora eu posso falar sobre, basicamente, para onde vão os fundos, para onde vai um direito adquirido com a execução da condenação, né? Para onde que vai o dinheiro que foi condenado o réu. Se a hipótese for de lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, se for lesão ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, o produto da execução vai ser destinado à pessoa lesada, no caso um município, por exemplo. Sendo a hipótese de lesão ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural, o destinatário vai ser um fundo, tá? Atenção, um fundo de direitos difusos, tá no artigo 13, mas da Lei da Ação Civil Pública, tá? Vai para o fundo. Aqui vale uma observação, A sentença pode ser liquidada e executada também por aqueles indivíduos que eu posso dizer que sofreram os danos diretos com o ato. Eles também podem liquidar e podem executar a sentença da ação popular. Bom, próximo tópico, sobre os procedimentos das ações populares. Eu posso falar sobre a coisa julgada. Como é que funciona a coisa julgada na ação popular? A coisa julgada na ação popular tem efeito material, mas também tem efeito erga omnes, ou seja, a coisa julgada a todos aproveita e todos devem respeitá-la. Bem, o artigo 18 da lei prevê uma brecha nessa regra, tá? No caso de improcedência da ação popular, por insuficiência de provas, qualquer legitimado, como qualquer outro cidadão, ok, pode propor outra ação popular. Então, pela existência de provas, não se faz coisa julgada material. Por fim, eu preciso destacar que a ação popular, ainda que se discuta na doutrina, ainda que se discuta na jurisprudência, está sujeita ao prazo decadencial, a um prazo prescricional, né, de 5 anos. Isso é a inteligência do artigo 21 da Lei da Ação Popular. Artigo 21 da Lei da Ação Popular. Nestes termos, eu encerro as questões mais importantes do procedimento da ação popular, né? Comentei de forma geral sobre isso. Peço encarecidamente que vocês leiam com atenção todos os artigos que eu citei, todos os artigos aqui citados, né? O complemento do estudo é fundamental para o sucesso nessa matéria, tá? De forma geral, espero que tenha ficado tudo claro, tenha ficado tudo entendido. Quaisquer dúvidas eu estou à disposição, quaisquer dúvidas podem me perguntar e podem me procurar no Instagram ou nos comentários desse vídeo que eu respondo com toda atenção. No mais, até a próxima aula de Direito Coletivo. Saudações, um forte abraço.